Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Memórias em Segredo. E hoje uma convidada bem especial já está aqui na minha frente. Ela vai contar as suas histórias, muitas que ela já contou e estão no blog Memórias em Segredo também. E ela vai recuperar histórias da infância, histórias do casamento, dos filhos, tudo. E a convidada é a Ema Sequinta Magno, minha avó. Seja bem-vinda, vó, aqui ao podcast. A senhora vai contar as suas histórias, então, hoje aqui. Conta agora um pouco da onde é a casa onde vocês moravam. Era casa grande? Casa grande. Nós morávamos na costa do Rio Turvo, duas casas, né? Daí era a cozinha e onde nós dormíamos. Era luzinho no outro. Quando que chovia, a minha mãe dizia assim, menina, já era luzinho para ir lá na cama para dormir. Credo. E é só o pai e a mãe lá para a cama. Nós dormíamos lá na cozinha, para não ir fora pegar chuva. E o que a mãe fazia, né, para nós? Mas nós limpava a palha, assim, ficava palha dentro de casa. Eu deitava assim, sem só sem coberto, deitava lá, ficava lá, a noite inteira na cozinha. E a tua família produzia alimentos para vocês comer ou para vender também? Não, só para comer, pouca coisa alimento, vendia pouca coisa. Nós fazíamos só aquele milho, trigo, assim, só para E viver. vocês criavam animais? Criava galinha. Os alimentos que vocês produziam era para vocês mesmos comer? Só o trigo, o milho que eu plantava, só assim. Criava porco, galinha, bicharada assim para comer em casa, mas eu vou vender pouca coisa, nós era muito pobre, sabe? Então conta aí como que era o nome dos teus pais e dos teus irmãos. Tudo ele? Vê se tu lembra. A minha mãe era Regina Borsato. O meu pai, Menezito Sequim. E os teus irmãos? Meu irmão era o Cide, Atílio, Joana, Maria, Terezinha, Délia, Ema. E a tua casa era dividida em duas? Em duas. Como que era? Era medida assim, longe uma da outra. Eu disse que não dava para quando chovia, a minha mãe levava na hora para dormir, porque chovia, né? E uma era a cozinha e o outro os quartos? Isso. E era longe? Longinho um no outro. E tinha banheiro? Não tinha nada. Como que fazia? Nós ia lá fora, fazer xixi, fazer cocô lá fora. Não era nem patente? Nada. E já a casa do vô Laurindo, da família dele, era melhor? Isso. É de 2 andares. E como que vocês se conheceram? Foi num baile? Foi no baile, nós se conhecemos. Daí ele começou, o pai dele tinha terra lá no Turvo, daí ele vinha lá para trabalhar, daí a pouco ele vinha lá em casa, levava uma laranja lá para mim, foi se conhecendo assim um pouquinho no baile, e nós dançávamos aquelas caixas brancas, ele caía no chão, sujava tudo da bunda dele, né? Era bonito de ver nós era no Turvo, era tudo só brasileiro, sabe? Não tinha ninguém de italiano, só nós, era um tio, né? Era muito bom no nosso tempo, nossa, muito. Melhor que agora. E como que era essa história que ele te levava a laranja? Que a tua mãe dizia, ó, lá vem o tamanheto, conta aí. Ele? Quando ele ia te levar lá na tua casa, as laranjas? Ele vinha a cavalo, ele vinha com um saco em cima do cavalo. Era meio longinho, mas ele vinha lá de noite, sabe, o quilômetro, depois da hora.
E a tua mãe via ele vindo e te falava, ó, o tamanheto que tá chegando? Aham. Ela dizia para mim, não, lá era no domingo, quando e aí nós morávamos embaixo, bem no turbo, tinha um morro para descer. Então a minha mãe enxergava lá em cima o morro, ela dizia assim, Emma, o tamanheto lá tá lindo com a égua branca. E a tua família te achava muito nova para te casar? Me achava muito nova. Daí meu pai dizia assim, não, quando tu vai inteirar 18 anos, tu pode casar. Daí, quando eu fiz 18 anos, daí casei. E vocês casaram no dia do aniversário do vô Laurindo? Que eu lembro que tu me contou, não foi? Sim, tio. Bem, dia 5 de setembro. Uhum. Era um dia que chovia muito, pode tomar água. Nossa, Pode tomar. era muito temporal, a enchente, o turbo encheu, né? Eu tinha parente por lá de lá, e não deram para vir no casamento por causa do turbo alto, não deu para passar, por cair por sábado. Era assim. E antes de casar, como que foi o namoro de vocês? Durou 6 meses só, né? Só 6 meses. E daí era como é? Diferente do namoro de hoje. E muito. Ela nem se encostava perto para namorar. Nossa, muito. E era só na quarta-feira? Na quarta, nem via na quarta, ali só no domingo. Uhum. Só no domingo. Nem na quarta? Nem na quarta. No domingo, que era o dia da missa, e depois se reuniam. Era o dia do Filó? Ele dia sempre de tarde, domingo de tarde. Que era do domingo que ele trazia as laranjas. Uhum. Porque tu gostava de laranja ou porque tinha bastante? Eu gostava, que a gente não tinha, né? Ele lá onde que o Olímpio tinha a terra, tinha muito pé de laranja. Então ele trazia para a gente. Aí com a laranja, daí ele quis me comprar. E conseguiu. Uhum. Conseguiu o casamento. Só 6 meses. Meu Deus. Passou muito rápido. Não, me arrependi agora. Muito pouco tempo assim. Daí, a minha mãe, meu pai, parceiro, porque eu ia casar com um rico, nossa, que nós... Eu ia pedir, os teus pais gostavam que tu ia casar com ele. Imagina. Que tu ia mudar de condições. É rico, sim, era, mas foi assim, né? E como que foi a festa? Aconteceu na igreja e depois vocês foram para a casa dele? Conta tudo na casa do pai, né? Noite inteira, baile, passava com baile de vinho, assim, com concha dentro do baile, ia botando no copo, noite inteira. Era baile muito bom aquela vez, nossa. Não é como é agora, né? Uma vez era tempo antigo, era coisa boa. E tinha churrasco? Churrasco, coisa rara, assim. Não tanto como é agora. Salada, fazia sobremesa, torta. Aquela temporada, eu não sabia o que era torta. Era mais só carne mesmo. Era carne, só assim. Só carne. Eu lembro que tu me contou que as festas eram bem bonitas, mas a roupa das pessoas não era muito bonita. A avó casou também com um vestido branco, mas eu não me lembro. Daí nós batemos nem foto, nada, tenho lembrança, nada, aquele tempo lá, tu viu, né? E daí depois que tu casou, tu se mudou lá para casa deles? Sim, daí do tamanho. Fui na casa do pai, né? Do pai dele? Sim. Sim, que ele morava lá, daí tu chegou mais uma lá. Isso. E como que foi? Nós éramos bastante ali. Tinha a mãe do meu sogro, nós éramos 20 pessoas. Um domingo sentava na mesa assim, eram 20. Era só pão, meu filho, lá. Uma sopa, minha sogra fazia aquela sopa de caldo de galinha, assim, botava aquela galinha, fazia aquela sopa boa, e com arroz também. Não era, a inulina não era nada, como é agora.
Era só príncipezinho. Né? E lá eles faziam tu trabalhar bastante também. Mas muito como. Aí sim, eu comia o pão que o diabo amassou lá, meu sogro. Eles eram bem bravos também. Nossa. Daí eu engravidei do Clécio, não sabia o que era, minha sogra não me ensinava nada, credo. Daí fui lá no meu pai, um sábado, daí que tinha feito um rosto, era eu, o pai, fomos lá, e eu vou final, né? Fomos lá para comer o rosto, daí... O que é rosto? O rosto como que tem agora, faz aquele meia-rosto ali, sabe? Ah, o meia-rosto? Isso. Ah. Daí eu fui lá, não deu para comer aquele meia-rosto. Daí de noite eu ganhei o cash lá, Lá na casa dele? lá na casa da minha mãe. Ah, dos teus pais? É. Uhum. Mas ele tinha parteira? Como que foi? Que parteira, nada. E lá, eu vou, tinha que ir lá chamar uma mulher meio longe lá. Mas foi contar tudo, meu filho, que a gente passou, né? Meu Deus. Depois depois que eu ganhei do Clécio, eu fiquei, eu acho, quase 8 dias lá junto com minha mãe, né? E depois daí fui lá no outro Voo Olímpio, daí eu não tinha leite, como daí esperava que vinha leite e dava nada, dava um paninho chupar com açúcar assim para dar para o Percy. Aí ele foi quase morreu lá, ele daí batizaram ele, peguei uma vizinha perto, batizou, daí foi para o hospital, daí do Percy quase morto no hospital, né? Daí eu fiquei, eu acho, uns 4, 5 dias no hospital, daí começaram a dar, dava mamadeira com água de arroz, sabe? Daí fui indo, ele se salvou. Mas eu não sabia o que era, casei nova, engravidei, não sabia o que era, minha sogra não ensinava nada. Era muito triste, gente. E daí depois que nasceu o tio Cat, vocês ganharam uma casa. Uhum. Daí o Bolímpio deu uma casa, deu um pedaço de terra para o pai, para o vô Laurindo, bem dizer, né? E para o tio Miro lá, nós morávamos lá perto, deu uma casa a cada um pedaço de terra. Daí fiquemos lá um tempo lá, depois o vô quis ir lá para o Paraná, vendeu a casa, a terra onde nós morávamos, fomos lá para o Paraná, comeu fora tudo. E quando, por fim, fiz outra casinha para nós morar, lá com 4, 5 filhos. Depois de lá, tinha um amigo dele que tinha ido lá para Foz do Iguaçu, sabe? Daí mandava aquela cartinha, não era com celular como agora. Daí, meu amigo, vem para cá, a cartinha é bom, terra boa, não sei o quê. Daí fomos morar lá. Lá foi a pior coisa que nós vivemos lá, né? Daí o Olímpio mandou uma carta, se nós estava ruim lá, é para nós voltar. Voltemos de lá, tudo doente, tudo podre. Daí o Olímpio botou nós morar dentro da casa de milho, morava na casa onde tinha milho. Aí ficamos um tempo lá, depois de lá ele achou uma casa para nós ir morar. Tudo assim, depois de lá viemos para Flores da Cunha. Onde eu passei, Gustavo, onde nós passamos, Gustavo. E antes, voltando lá, quando o tio Guess era pequeno, ele levou um coice de uma mula, né? Isso. Conta como foi. Ele, não sei que idade que tinha, eu estava em casa, daí o vô Laurindo, ele fazia cachaça, assim, num lambique, né? Ali junto com o pai dele. Daí ele levou esse filho junto, disse assim, daí a minha sogra cuidava, né? Daí ela era pequena, mas nós que caminhava, fomos lá no o potreiro tinha bastante a mula, tudo parada lá. Ele passou um portão assim, daí ele ganhou um coche de mula na cabeça, não sei o quê. Nossa, daí a minha sogra foi lá juntar com o sol na cama, juntou ele, só rolou ele, já levou lá para o hospital.
Passou tudo assim. E a tua sogra e tua mãe não te ensinaram que se não via menstruação, tu estaria grávida, né? E daí depois que já nasceu o segundo. Sim. Foi vindo, já veio a próxima. E descobria se era menino ou menina só quando nascia. Só quando nascia. E daí tinha que dar o nome na hora. Tudo meu, tudo meu. Não era porque vai no médico, né? E daí nascia, daí um tempo, lá 2, 3 dias, já, vamos botar nome o quê? Ah, era assim, não é como agora que seu nome antes de nascer ainda. Lá era tudo em cima, tudo ligeiro, sabe? E os nomes dos teus filhos que tu que dava ou as pessoas que sugeriam? Era o vô Laurindo? Quem que... Achava assim, quase tudo. Eu que achava que assim, a tia Ivone, eu vou namorava uma guria, tinha nome Ivone, daí ele quis botar nome. Validade, nossa. E a boba que deixava, ele disse, né? Eu, o Adi, fui a Dinda dele que escolheu o nome. O Adi, como é o nome dela? Era Maristela. Lá do segredo. Maristela, não, eu morava aqui. Ah, porque ele nasceu aqui. A Serra Negra, onde que nasceu o tio Mua e o Adi, nasceu Serra Negra os dois. Que é perder-se a Flores. Sim. Daí o Adi e o Mua são 2 bula, os padrinhos dele. Depois que vocês foram para o Paraná, lá que nasceu a tia Ivone? Depois que viemos para o Paraná, que a Ivone nasceu no Paraná. Depois já fomos para Foz do Iguaçu, levei ela pequena para lá. E por de lá nasceu outro lá que morreu, né? O João. Aquele tinha nome João. Esse também nasceu no Paraná? Uhum. Em Pato Branco? No Paraná, não. Lá por Iguaçu, lá... Pato Branco foi a tia Ivone? Pato Branco. Eu levei a Dinda para lá, pequena, fomos morar para lá. Levei a Dinda bem pequenininha. Lá também nasceu aquele lá que morreu. Ela morava só nós lá em cima, bem alto. E lá na Costa do Tubo, do Iguaçu, era só brasileiro. Daí o Bolorindo, quando que senti mal, o Bolorindo tinha que descer lá embaixo, buscar uma nega para a parteira. Vê que acabou passou, filho. Né? Depois do Paraná, daí vocês voltaram. Que daí o teu sogro mandou uma carta. Nós morávamos lá fora do Iguaçu, sempre doente, estava sempre doente. Daí nós voltamos, daí lá onde que ele botou nós morar dentro da casinha do milho, enquanto até que ele achou uma casa para nós morar, né? Depois de lá ficamos um tempinho lá, um pouco limpo a sua casa, depois de lá nós viemos para Projacuí. No pico da Serra das Andas. Das Andas? Que daí é onde é Serra Negra. Serra Negra. Que daí nasceu lá onde que a Denise está trabalhando, aquela mulher lá que ela cuida, é a nossa vizinha, filho. Qual que é o sobrenome? Sobrenome daquela mulher? Daquele... Assim, nasceu minha linda. Ele era Laurindo, tinha 2 irmãos. Até esses dias eu sabia o sobrenome do marido dela. O marido dela faz tempo que morreu. E ela ficou agora viúva. E depois vocês foram para São Roque, que é onde o tio Adi se queimou. Uhum. Conta como foi essa história. Para São Roque, daí nós fomos, demos para frente, quanta mudança. Não, como assim? Como assim? Foi lá que ele se queimou, não foi? Conta sim. como que foi essa história, que ele tinha só 9 meses de idade? 9 meses de idade, né? Eu estava
limpando o feijão, não sei o que ele estava fazendo. E daí eu deixei a Jandira em casa, que ela é mais velha para cuidar, né? Era muito frio. Daí botou ele sentadinho em cima da cadeira, marou ele assim para ficar sentado, perto do fogão, né? E daí ele, não sei se ele se puxou a chaleira, a água quente, puxou em cima assim, começou daqui, lavou tudo assim, a água ficou amontoada na cadeira, né? Ele estava sentado, queimou tudo. E a Jandira disse que estava pronta, tinha uma fonte de água aqui na de baixo. Quando eu cheguei, ela gritou, eu vim correndo, ela estava cobrindo o colo, ia botar dentro da fonte de água para esfriar. Daí, mulher na hora, né? Daí, eu não teve tempo. Meu Deus, eu estava sozinha em casa, nem o vô não estava em casa. Daí, peguei no vizinho, levou lá para o hospital. Fiquemos quase 8 dias no hospital, não fizeram nada lá. O soro na cabecinha, bem peladinho. Fomos para casa, a mesma coisa, não fizeram nada, queimação ali. Daí tinha um amiguinho do Moacir, ele vinha sempre lá, São Roque, morava lá, né? Daí o Moacir contava para ele que o maninho queimou. Daí ele disse assim, mas assim, tem minha mãe, que ela sabe fazer uma pomada. Daí ele foi para casa e contou para a mãe que tinha o guri queimado assim. Daí aquela mulher veio lá para ver. Aí ela dizia assim, acho que eu não sei se ele ia se salvar, o jeito que estava teado, né? Daí ela começou a fazer uma pomada, tu vê só aquela pomada. Era dia por dia, eu começava a fazer o pelinho assim melhorar, né? Com essa mulher, ele se salvou. Tu vê a perna dele, tu vê, ele está tudo queimado ainda, né? Aqui assim, ele não tinha mais, xixi, nada. E graças a Deus, hoje ele está ali, ele é vivo assim. E depois de São Roque foram para Monte Ibérico. São Roque, Monte Ibérico. Aí eu sim, eu lembro, filha, em São Roque nós fomos. Daí fomos ali no Twigo, também ficamos no Twigo. O Twigo, fomos para Flor da Cunha, pagamos aluguel Flor da Cunha. Depois de Flor da Cunha, eu morava lá em cima, a Vila Brito, lá. Daí morreu a pequena, aquela que é a Cátia. Depois de lá, Flor da Cunha, eu não sei mais onde foi. Tu foi para Monte Ibérico quando que nasceu a mãe, não foi? Uhum. Que a Cátia nasceu depois da mãe, né? Sim. Uhum. E foi em Flores ainda? A Cátia nasceu lá no Twigo, não morava em Monte Ibérico ou é Flores? Aqui no Twigo, ela... Em Flores? Aham, morreu aqui. Vocês então foram para Monte Ibérico, onde nasceu a mãe, e depois voltaram para Flores. Ai, não sei como. Eu troquei muito lugar. Posso saber, marcava tudo para onde que foi. Não, e tu teve ainda o Nivaldino, né? É. Que daí ele foi depois da mãe. Ou não? Sim, ele era mais novo da Ivone. Mas esse não era o Oswaldo? Mais novo. Daí da mãe tinha o Ade, o Mocinho. Não, mais velho da mãe. Sim, eles dois eram velhos. Mas não foi o... o Nivaldino veio depois da tia Ivone. Uhum. Teve esse Oswaldo que tu falou? Uhum. Esse Oswaldo nem sabia? Não. Não? Por quê? Eu não lembro de tudo contado da história. Assim. Então tu teve 3 que morreram? Ele morreu lá onde que nasceu a mãe. Ele morreu lá. Quem? O Nivaldino ou o Oswaldo? Ele tinha 7 aninhos. Foi leucemia? Uhum. Lá em Monte Ibérico. Eu vou ficar até para São Paulo com ele, mas não tinha mais. Deixa eu só abrir aqui para ela, senão vai ficar enchendo. Já chegou a comida? Sim, a mãe já foi.
Espera que falta pouco. Sofia. Uma história longa. E a Kátia, ela tinha o quê? Aqui eu disse que é rubéola? Aí eu passei rubéola, né? Quando eu estava grávida. Então ela pegou quando estava grávida. Já morreu o bebê, né? Porque e daí eu passei rubéola, naquele tempo a gente não se interessou com o médico, né? Eu pegava o pano da pia assim, eu pegava uma xícara na mão e não era capaz de segurar. E torcia o pano, não era capaz. Era a febre nos ossos, né? Assim. Daí, quando nasceu, nossa, ela era doente, ela era capaz de nascer, ela estava doente, porque eu nasci paternal, né? Nossa, daí quando nasceu... Ela tinha síndrome de Down, né? Aquelas crianças que têm os olhinhos puxados. Tudo assim, tudo diferente, tu vê, era tudo diferente, era tudo mole, assim, não se segurava nada. E ela não comia nada, nem tantinho assim de mamadeira, ela só chorava, vivia só chorando, chorando. Acho que Michelle eu chorava muito também. E daí nasceu com 2,900, parece, morreu com o mesmo peso, tu viu o que era? E ela ficou 9 meses. 9 meses já durou, né? Bastante, né? Ficava 2, 3 dias em casa, quando morava em São Carlos. Daí a dona Holanda, ela vinha lá, ela dizia, Emma, pega essa criatura e já vai para o hospital. Ia no hospital, ficava 3, 4 dias no hospital, tudo por pequeno em casa. Tinha a Dinda, o vô, o Cássio, 3, 4 que trabalhavam na firma, o tio Ada, o tio Moa, a mãe, tudo pequeno em casa, eu lá no hospital, com a pequena. Gustavo, que acabou passava gente. Eu digo assim, tudo que eu passei, que eu estou aqui também, né? Eu que passei. Você agora tem que aproveitar. Aproveitar o que, filho? Agora a gente fica deitado, não tem mais vontade de nada. E depois de São Gotardo, vocês foram para Vila Brito ainda. Isso. Que hoje é o bairro União. Que lá daí vocês eram empregados do Gentil e da Bambina Cambrucci. Ou não? Era? Cambrucci. Não, Cambrucci era Santa Justina. E depois vocês foram empregados deles em Santa Justina. Isso. Mas tanta volta, daí não tinha mais nada, não tinha mais nada, comeu tudo, mudança. Daí vocês eram empregados, né? Daí vocês moravam nas casas dos donos. Ali em Santa Justina nós cuidávamos de um parelado bem grande, é lá onde que a gente ganhou um pouco, para nós comprar aqui, né? E daí depois de lá que vieram para cá. O tio Ade, o tio Moa, era pequenininho, eu tirava uva, né, Gustavo, era 2 já pequeno, pegava aquela cesta de uva, puxava para fora, eu limpava o parelado com a enxada, 2 vezes por ano, 2 vezes por ano eu limpava o parelado bem grande. Meu Deus do céu. E daí, então, depois que vocês vieram para cá, que já faz mais de 30 anos, né? Vocês moram aqui. Sim. Daí se mudaram para cá, só que nem todos os filhos moravam já com vocês ainda, né? Tipo, a tia Jã e o tio Eliseu já estavam em Santa Catarina. Sim. Tinha só nem a tia Jã se mudou para Caxias. A tia avó, né, a Dinda, trabalhou, ficava um pouco aqui, porque tudo ela trabalhava fora, assim, estava empregada fora. Né? Daí tinha só o tio Ada e o tio Moa, e a mãe aqui comigo. Daí o vô trabalhava na firma aqui na frente. Ele trabalhava corta-peça dentro da firma junto com o tio Moa. O tio Moa era o chefe dele, né? Daí o tio Moa mandava ele fazer uma coisa, o vô respondia,
tu não me manda, ele era chefe do Chiquinambá, aí eles brigavam, disse só, o vô, o lindo, continuou, nunca se dava. Aí o tio Mó trabalhava aqui no Aito também, uma vez, ele estava com a Janete ainda. Daí de meio-dia, a hora do descanso, ele vinha aqui na cerca, ele me chamava, mãe, vem aqui. Daí eu vou, ficava com ciúme. Ele tem que vir ali, não sei o que, não sei o que. Tudo eu. E foi mais ou menos nesse período que o vô também descobriu o câncer? Ou foi bem depois? O câncer dele? É. Eu não sabia nada que ele tinha câncer. Ele não chegou a descobrir? Não sabia, porque o médico depois da Cunha operou ele, que tinha coisa, como é que chama? Vesícula? Vesícula? Não sei o que é. Daí operaram o vô, fiz um corte meio grande, daí descobriram que ele tinha câncer no pâncreas, né? Uhum. Ele sempre dizia assim... foi uma retirada da pedra do rim, não foi? Não é pedra do rim, ele foi operado outra coisa. Eu acho que é a vesícula. Uhum. Daí ele dizia assim, pro tio Moa, ai filho, eu quero saber o que eu tenho, estou doente. Daí o tio Moa contava para ele, o médico disse assim que tem um problema, ele vai curar, não sei o quê, vai melhorar, vai longe, vai melhorar. Daí levava ele a fazer aquela coisa ali, né? Quimioterapia? 2 vezes por semana. Que perdia o cabelo? Ele não perdeu nada também. Ele tinha pouco, mas não perdeu nada. Eu acho que era a coisa mais fraca, né? Não era aquela forte. Ele descobriu, até ele morrer, não descobriu que ele tinha essa doença, né? E uns dias antes ele queria comer queijo e tomar vinho? E levaram para ele. Eu sei que ele queria comer uma coisa assim. Daí a tia Odila dizia assim que ela ficava no hospital também, cuidar do vô. E ele ia no vaso fazer cocô. Ele fazia cocô preto como sangue, assim. Já a doença dele estava caminhando, né? E agora fala um pouco dos teus irmãos, que a gente falou um pouco só. Depois que tu foi morar com o vô e tal, e os teus irmãos continuaram lá com os teus pais, se mudaram para outros lugares? Quem? Os teus irmãos. Cada um casou. Casou? O tio Tílio casou e já saiu. Foi para a casa dele. O tio Arcide, ele casou, daí ele ficou com o pai um tempo. Mas ele ficou, depois deixou o pai dar sozinho. A minha mãe morreu logo por causa de uma hérnia. O Gido ficou sozinho. O tio Arcide, ele saiu, abandonou o vô, deixou ela sozinho. Ele acabou ficando sozinho. A mulher do tio Cid, ela era irmã do Lourinho Sareta. Ela era uma Sareta. Uhum. E aquele do tio Tílio, ela era filha da tia Lúcia. Né? Qual Lúcia? A Lúcia, minha cunhada, é a mulher do meu irmão, né? Sim, ela. Uhum. Sim. Que ela é de que família? Qual que é o sobrenome, tu lembra? Dela? Esquiavon. E o da tia Joana também não era Esquiavon? O marido dela? Uhum. Então era tudo meio parente? Tudo parente. A parente da tia Lúcia era parente do marido da tia Joana? O marido da tia Joana e o pai da tia Lúcia era irmão. Era Esquiavon. E hoje, então, lembrando dessas histórias, o que tu pensa? Tanta história? Tanta história, a gente esquece tudo da história, não tem mais nada de bom. Uma vez era tão bom as coisas, né? Era pobre, mas as coisas eram boas. Meu Deus. O baile para cá, para lá,
domingo de manhã, nós ia na missa, bem longe a pé, nós vinha para casa, almoçava de meio-dia, de tarde, subia o morro, ia no outro lugar, na outra igreja, no terço, sabe? Era tudo assim, é domingo todo que nós íamos. Era muito bom. Dá saudade? Agora, parou, por que parou? Não tem mais saudade, filho. O que deu, o que fizemos que agora deu, né? Não, mas tem que, daí por isso que tu gosta de aproveitar, tu vai na scan. Posso aproveitar bem ainda, mas eu saio uma vez por semana, quando a Mercedes vem me acompanhar, para dizer sair de casa, senão faz o quê? Só em casa, né? Oh. E ainda tu fala em italiano com alguém? Quando se encontra na rua, alguém com alguém ou não? Qualquer coisa assim. Às vezes tu fala com algum dessas mais antigas? Só isso é a vez quando a Mercedes, a vez coisa assim, não? Fala alguma coisa em italiano? Falar que é italiano. Alguma coisa? O que é italiano? Você conta alguma coisa? Tu quer que aprender uma coisa italiana, vou te dizer. Alguma tu quer aprender assim da coisa do cavalo, coisa de encher a cavalo? Agora encher a cavalo, lá era sela, mete sua sela de cavalo, mete a sela, o barrigueiro, o peitoral, o cabestro, o freno, é tudo italiano, sim. Mete sul pelegro, mete su il rabisso, te vedi il capare rabisso, ma quando vendeva il molino, a mia madre dizia, metti il rabisso nel zareio, si muove mia. No, amico, vergogna con il rabisso. Rabisso, tu sabe que é rabisso, né? É a sotocoa, bota embaixo do rabo do cavalo, para segurar os areios melhor. Aí me tocava sempre para mim no moinho. Daí passava, tem muito portão, e a portela, passa a portela, allora cavalo si incostia a portela, e allora lá rasguei tutto il sacco di milho, de tudo in terra. Cristo Deus! E ali tanta história italiana. Qual mais tem? Sabe quando que é da hora, assim, às vezes quando eu estou deitada na cama, assim, eu penso tanta coisa, toda coisa boa. Agora posso dizer, até lembro uma coisa, parece que não tem mais nada dentro da cabeça. Então canta uma daquelas musiquinhas que tu canta. Que canta que musiquinha tem? Aquelas que tu canta às vezes. Às vezes tu canta uma ou outra. Alguma que tu lembra. Italiano? Não precisa ser italiano. Cavalo, cortando essa dona, assim era a vida, que dera a senhora. E o que mais? Eu sei tanta história, mas te disse que na hora... Não, isso aí, não está cavalo. Cavalinho é bom que leva a senhora 4,5 léguas daqui para fora. De marcha toteada, cheguemos na hora. Que mais? Que tu canta, cara, diz qual é? Aquela a da pulga lá que eu gosto. Qualquer. Foi na cozinha fazer um café. Madeta da pulga mordeu no pé. Sacode, sacode, tornar a sacudir. Madeta da pulga não deixa dormir. Tem mais alguma que tu lembra? Tinha tanta coisa assim, quando tinha língua, tem muita coisa a cantar. E na hora parece que não vem, né? Que já não vem. Quando vir, daí tu fala.
Então agora deixa um recado para o pessoal que está te assistindo. Deixa um recado para o pessoal que está te assistindo. Uma mensagem. Que para o pessoal aproveitar a vida, curtir as pessoas que gostam. Pessoal que aproveita a vida, que agora para frente a vida de vocês é boa, e a minha já terminou, que era boa. O tempo que passou, minha vida, vocês agora aproveitam, a vida é boa para vocês. Porque se fosse como a minha, que passou, era boa, mas Olhando agora foi difícil, mas na época era boa. boa. A gente era pobre, mas era boa. Nossa, como Aproveitava bastante. E agora tu aproveita que tu não tem mais baile, tu não vai sair. É só, de vez em quando, ir comer fora. É assim, tu aproveita aqui. As pessoas não se reúnem mais, né? Conta como que era uma vez os filó, né? Vocês faziam filó toda semana, né? Você reunia uns nas casas dos outros, né? Sim. De noite também, não tinha luz, e daí eu era acostumada assim, só com chareto, assim, e aí eu fazia aquele feixinho de tabuinha, comprido assim, daí acendia aquele feixinho de tabuinha, nós ia filó, passava no meio do mato, no escuro, toda noite em volta filó. A minha mãe dizia assim, ó, guria, chega em volta, só ela, o pai em casa, nós toda noite em volta filó. Era uma casa, era outra. Nós comíamos amendoim, moranga doce, pinhão, batata. Tudo isso que nós fazíamos, com um monte de coisa assim. Agora, né? Ai, a vida se acabou. Não volta mais a minha vida. O que mais tu acha? Manda um beijo então pro pessoal. Ah, Manda um beijo pro pessoal que está assistindo. obrigado, minha gente. Para sempre. Olha aqui, ó, essa câmera aqui. Ali a câmera, olha ali, manda um beijo. Aqui, ó. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter assistido. Obrigada por vocês me assistiram. Sempre. Bom ano para todo mundo. Pronto. Todos vocês.